Glória a Deus. Precisamos dele, não é? Ele é santo, digno de toda honra, toda glória. E a palavra do Senhor é digna de toda aceitação. Amém? Glória a Deus. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Para nós é uma honra, um privilégio estar aqui. Dou graças a Deus por tudo, o quanto Deus tem feito na minha vida e da minha esposa e também do meu filho. Tem sido um tempo maravilhoso na presença do Senhor. Amém? Então, aqui, como eu costumo dizer, por onde passo, que é a minha terra adotada, não é? Sou um adotivo desta terra. Eu gosto muito do Algarve, de aqui estar. E também tenho muitas saudades dos irmãos com quem nós convivíamos. Mas nós sabemos que Deus tem os seus planos, não é? Para nós, seus projetos. E nós temos que estar disponível para fazer a sua vontade, cumprir todo o propósito pelo qual Ele tem nós designados. Amados irmãos, antes de nós entrarmos na palavra, eu gostaria somente deixar a saudação dos irmãos lá do norte do Alentejo, não é? De Elvas, Campo Maior e Arronches, onde nós temos trabalhado. Os irmãos, saúdo os irmãos aqui em Portimão com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E eu gostaria de levar também as saudações dos nossos irmãos para Elvas, onde nós estamos ali trabalhando para a obra do Senhor. Eu fico feliz, irmãos, temos muitos desafios ali. No entanto, sabemos que nunca é fácil pregar o Evangelho, sabemos que a dificuldade é muito grande, mas quando nós olhamos para a Bíblia, para os exemplos de Jesus, nós sabemos que quando Ele permeou esta terra, houve 3 cidades também, ao qual Ele não conseguiu fazer nenhum milagre por causa da incredulidade. Então nós sabemos que nem Jesus conseguiu suportar tanta adversidade também, não é? Então nós também temos os nossos desafios, as nossas adversidades que vêm até nós. Mas eu dou graças a Deus, irmãos. Eu estava a partilhar com os irmãos que quando eu cheguei a Campo Maior, o primeiro culto, havia 2 irmãos apenas. 2 irmãos. Eu perguntei para o pastor Tiago do Redondo, perguntei, é só esses irmãos? Sim, é só esses irmãos. Eu fiquei chocado, falei, meu Deus, eu vim de uma igreja grande, tem lá grupo de louvor, tem jovens, tem adolescentes, tem anciões, tem diáconos, tem cooperadores, tem pessoas que trabalham e fazem alguma coisa em prol da obra de Deus. E eu fiquei chocado com aquilo, falei, pronto, é isso, não é Deus. e graças a Deus, irmãos, passados 6 meses, 2 irmãs começaram a congregar conosco. Passado mais um mês, outra irmã se juntou a nós. Hoje nós temos ali, em média de 7, 8 pessoas. Em menos de um ano. Aconteceu isso tudo em menos de um ano. Só para dizer que Deus nos surpreende. Nós temos que estar disponível para fazer a obra do Senhor e Ele faz a sua parte. Nós sabemos que não é fácil. E este ano também conseguimos inaugurar uma casa de oração em Arronches. Era considerado um conselho não alcançado. Teve muitos problemas também no passado, mas graças a Deus, Arronches também agora tem lá uma casa de oração, num espaço cedido por uma irmã. Então, significa que Deus está a trabalhar. Nós temos que fazer a nossa parte. Eu costumo dizer para os irmãos lá em Elvas, o que está registrado em Marcos 16, dizer, ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Deus não diz que é para nós converter as pessoas. Ele diz que é para nós irmos pregar. A conversão parte da parte de Deus, é o Espírito Santo do Senhor que convence o homem do pecado, da morte e do juízo. Então compete a Deus fazer a outra parte. Nós temos que fazer o nosso papel, o nosso trabalho, que é evangelizar e falar do amor de Deus e de Jesus. Amém? Glória a Deus. Agora, sem mais delongas, vamos abrir as nossas Bíblias na Epístola do Apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3 e versículo de número 20. Apenas um versículo ao qual nós vamos meditar. Na primeira semana das férias eu estava meditando sobre esse texto e aprovo o Senhor ser a oportunidade para compartilhar com os irmãos algo acerca deste versículo. Diz, mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo.
mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, quando nós lembramos de Filipenses, nós lembramos que é considerada a carta da alegria, baseado no capítulo 4, versículo 4, qual diz: regozijai-vos no Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos. Mas Paulo estava preso nesta oportunidade quando ele escreveu esta carta. Embora não sabemos ao certo se era Roma ou era Éfeso, mas ele estava preso, era numa situação de adversidade. Só que Paulo era um perito em aproveitar as oportunidades, as dificuldades para converter aquilo em benefício da obra de Deus. E eu com base nesse texto, eu gostaria de falar acerca da nossa cidadania. E Paulo, então, estando preso, eu fiquei a pensar, por que Paulo escreveu acerca deste versículo, mas a nossa cidade está nos céus? A palavra cidade aqui, politemai, que vem da palavra politeuma, politeia, política, que é a nossa palavra política, foi adotada disto, significa colônia, uma colônia. Ou seja, a nossa colônia está nos céus. Eu comecei a refletir, a pensar acerca disso. O que isso tem a ver com tudo isso? Aí eu entendi que este era o pano de fundo ao qual Paulo queria falar, acerca da cidadania. Porque quando nós lemos também em Filipenses, no capítulo 1, versículo 27, ele diz: somente deveis portar-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo, a parte A do versículo. A mesma palavra para a cidadania também está aí. Então eu entendi que Paulo queria falar acerca da cidadania, que era algo que era um orgulho dos filipenses. Eles tinham um orgulho demasiado daquilo que eles eram, daquilo que eles tinham, daquilo que eles faziam. Eles eram um povo obstinado, um povo orgulhoso. A cidade de Filipos, irmãos, nós não sabemos muito acerca da história, só sabemos que os trácios conquistaram a Macedônia nessa altura e fundaram uma cidade chamada Crenides. E esta cidade foi conquistada por Filipe II, um rei, conquistou essa cidade com o objetivo de conquistar o ouro que havia nas minas das montanhas à volta da cidade de Filipos. Esse era o objetivo e o interesse de Filipos. Por isso ele rebatizou também o nome da cidade para Filipos. E quem era Filipe II? Ele nada mais era, irmãos, que pai de um dos maiores, mais célebres conquistadores do mundo antigo, chamado Alexandre o Grande. Alexandre o Magno. Quem nunca ouviu falar de Alexandre o Grande ou Alexandre o Magno? Um dos maiores conquistadores do mundo antigo. E nós vemos que Alexandre o Grande, ele era um homem perito em guerra, em batalhas. Ele teve como um professor, um tutor, nada mais que Aristóteles, um dos maiores filósofos do mundo antigo, alguém que estudou com Platão. Então, os filipenses, eles tinham um orgulho de ter o nome do pai de um dos maiores guerreiros da história. Eles tinham o orgulho de ser orientado pela filosofia helenística, pela filosofia grega. Então, eles eram arrogantes também nesse sentido. Eram arrogantes. E para começar ainda mais, irmãos, eles foram conquistados na Batalha do Ácio por Otaviano. O imperador Otaviano, na Batalha do Ácio, venceu Marco Antônio e Cleópatra. Eu já vou entrar na palavra do Senhor, é só para os irmãos contextualizarem. Ele pelejou contra Marco Antônio e Cleópatra. E conquistou a Batalha do Ácio. E tomou a cidade de Filipos. E ali,
ele deu um título para aquela cidade como Colônia Júlia Augusta, em homenagem à sua filha. Em homenagem à sua filha. E concedeu mais regalias a eles, que era o título itálico, o título de cidadania romana. Então eles eram tão orgulhosos. Por quê? Eles tinham o nome do pai de Alexandre o Grande da cidade. Eles tinham a cidadania romana. Eles também tinham uns estudos da filosofia grega, que até então é considerada ainda uma das maiores. Então eles eram orgulhosos, eram arrogantes, eram soberbos. Aí então entendi por que Paulo escreveu acerca da cidadania. E Paulo entrando então em alguns pormenores, agora nós vamos falar acerca de Paulo. Mas quem era Paulo? Sabemos quem eram os filipenses por agora, mas quem era Paulo? Paulo foi um homem que teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco. Ali houve a sua conversão no capítulo 9 de Atos. Os irmãos que querem estudar acerca de Paulo, para ler em casa. Paulo teve um encontro com Jesus e Jesus mudou a sua vida. Aleluia. Esse homem que Deus escolheu para pregar para os gentios, começando pelos judeus, é claro. Mas Deus escolheu Paulo para fazer uma grande obra, um grande trabalho em prol da obra do Senhor. E este mesmo Paulo, ele recebeu uma visão da parte de Deus, no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. Ele estava intentando no seu coração a ir para a Ásia evangelizar, e também para a Bitínia. Só que a palavra do Senhor diz que o Espírito do Senhor contendeu com ele, e não deixou ele ir. Então ele teve uma visão de um homem macedônio, que dizia, passa a Macedônia. Passa a Macedônia. E Paulo obedeceu à voz do Senhor. Paulo seguiu o sonho, a visão que Deus lhe deu acerca da Macedônia. Chegando na Macedônia, em Filipos, ele se deparou com uma mulher chamada Lídia. Esta mulher estava na beira de um rio. Ali na beira do rio é onde se encontrava. É onde estava lá o chat de bate-papo do Facebook, ou coisa assim do gênero, naquela altura. Não é? Só para descontrair. Mas nós sabemos que ali, Paulo teve um encontro com essa mulher. E Paulo, irmãos, só para entendermos mais uma coisa, um pormenor. Os judeus, para ter uma sinagoga, eram preciso ter 10 judeus numa cidade para se estabelecer uma sinagoga. Então Filipos era uma cidade onde não havia uma sinagoga. E Paulo, a primeira coisa que ele fazia quando ia numa cidade, ele pregava primeiro para quem? Para os judeus, é claro. Depois para os gentios. Como ali não havia uma sinagoga, a primeira que apareceu foi Lídia. E ele evangelizou aquela mulher de origem, primeira mulher europeia a aceitar o Senhor, Lídia. Seguindo mais adiante, ele se deparou com uma mulher adivinha, que era usada por um espírito maligno. E essa mulher, Paulo repreendeu e expulsou o demônio que havia nessa mulher. Então eles prenderam Paulo, açoitaram ele. Os irmãos conhecem a história. Ele foi preso, foi açoitado, e quando deu meia-noite, deu um tremor de terra, e as cadeias foram libertas. E o carcereiro queria dar cabo da sua vida, mas o apóstolo Paulo disse, não te faça nenhum mal. Logo mais ele disse, que tenho de fazer eu para aceitar o Senhor? Ele disse, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Foi as palavras de Paulo para aquele homem. Mais um se juntando à igreja do Senhor que estava se formando na Europa. A primeira igreja na Europa estava se formando em Filipos. E ali, mais adiante, Paulo foi preso, não é? Como já dissemos, os irmãos foram presos, foi açoitado. Eles disseram, ele não pode fazer nenhum mal, porque eu sou um cidadão romano. Nem a mim, nem meus companheiros
de viagem. Eu também sou um cidadão romano. Mas eles fizeram mal e queriam se escapar daquele mal que fizeram a Paulo. Amados irmãos, e quando nós se deparamos com o capítulo 3 de Filipenses, nós vemos Paulo numa recomendação à igreja, no capítulo 5, aliás, capítulo 3, versículo 5, ele diz: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Ele começou a puxar dos seus galões. Os filipenses, eles tinham a arrogância que tinham, o orgulho que tinham por causa da sua cidadania. O ius itálico, o título italiano. E Paulo começou a puxar dos galões também. Eu fui circuncidado ao 8º dia. Eu sou da tribo de Benjamim, que foi das 2 últimas que sobraram. Depois que houve o cativeiro, as únicas 2 tribos que sobraram, depois que Israel foi levado para o cativeiro assírio, foi Benjamim e Judá. E Paulo começou a puxar dos galões ainda, dizendo: eu sou hebreus de hebreus, segundo a lei fui fariseu. E quando nós observamos também nos Atos dos Apóstolos, quando Paulo era preso e açoitado, muitas das vezes ele recorria à sua cidadania, porque ele dizia: eu sou de Tarso, da Cilícia, fui instruído aos pés de Gamaliel. Eu tenho tudo isso, eu tenho essa cultura toda. No versículo 6, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. E no versículo 7, ele diz uma coisa: mas o que para mim era ganho, eu reputei perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como um esterco ou refúgio, para que possa ganhar a Cristo. Paulo considerou a sua cidadania, ele considerou os seus estudos, ele considerou todo o seu conhecimento, toda a sua sabedoria, tudo aquilo que ele fazia, nada perante o que Cristo era para ele. Ele falou: e vocês, filipenses, arrogantes, soberbos, orgulhosos, se acham os melhores. Mas Paulo se julgava inferior, 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 inferior. Irmãos, eu não mencionei no princípio, mas nós, imigrantes, nós precisamos tirar um título de residência. Durante 2 meses, durante 2 anos, primeiro renova para 1 ano, depois para 2, e assim sucessivamente, até atingir os 6 anos, se quer ter a residência permanente, não é? A dupla nacionalidade. Precisamos renovar quase sempre. E o que acontece com isto? Há 3 formas de nós adquirirmos a cidadania Portugal. Por exemplo, vou usar um exemplo de Portugal. Não é? Primeiro, por nascimento. Segundo, por um casamento. Vou usar o meu exemplo. Eu, por nascimento, já não posso, porque não nasci cá. Segundo, por casamento, já não posso, porque já sou casado. Terceiro, eu tinha de morrer aqui e nascer de novo. É impossível, não é? Não tem como morrer. A Bíblia diz que ao justo está ordenado morrer uma única vez, depois disso virá o juízo. Então é impossível adquirir a cidadania portuguesa por esses meios que eu mencionei agora. Só que quando nós falamos da nossa cidadania, os filipenses tinham a cidadania adquirida, não é, por causa das consequências da história que beneficiaram a eles. Paulo também tinha por causa do seu nascimento, nasceu em Tarso, da Cilícia, que era também considerada uma colônia Júlia Augusta. Então, o que acontece? Eu estou numa situação complicada, ou outros mais, nessa situação. E para adquirirmos a cidadania dos céus, então como que é? Nascer lá no céu, nascer no céu é impossível, porque nós estamos aqui na terra, já não dá. Casar com alguém lá do céu, os irmãos já ouviram falar de alguém que casou lá no céu? Também não dá. Então o que é preciso? Morrer e nascer de novo. Evangelho de João, capítulo 3, foi o que Jesus disse a Nicodemos.
que ele tinha que nascer de novo. Ele precisava nascer de novo. Ele precisava mudar de vida. Irmãos, nós aprendemos muitas lições quando nós falamos de morte e novo nascimento. O batismo simboliza a morte. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, ele diz que aquele que está em Cristo, uma nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. É uma nova criatura. Quando Jesus convidou o jovem rico a mudar de vida, o que ele disse para o jovem rico? Vende tudo que tens e segue-me. Irmãos, se nós queremos adquirir a cidadania dos céus, nós precisamos morrer para o pecado, morrer para o mundo, morrer para todas as coisas que estão às nossas voltas, morrer para as nossas riquezas, morrer para os nossos familiares, morrer para tudo. Morto é morto, irmãos, e acabou. É por isso que Jesus diz que aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Morte. Acabou para a família. Dinheiro. Quantas pessoas que estão agarradas mais ao seu dinheiro, aos seus bens materiais, estão agarradas a trabalhos, estão agarradas à vida que têm, estão agarradas aos carros, topo de gamas, estão agarrados aos seus apartamentos, às suas casas na praia, estão agarrados a todos os bens materiais. De uma coisa é certa, irmãos, não vai herdar o céu e nem sequer é um cidadão do céu. Se nosso coração está nisso, estamos a perder tempo, irmãos. Estamos a perder tempo. Nós precisamos conquistar a cidadania dos céus, morrendo para o pecado, morrendo para tudo que está à nossa volta, irmãos. Morrendo para tudo que está à nossa volta. E infelizmente, nós vivemos num mundo globalizado e capitalista, onde as pessoas estão mais agarradas aos bens materiais, estão agarrados às coisas. Se cai um copo, já começa a chorar por causa da crise, que eu não tenho dinheiro para comprar outro. Se parte um cabo de uma panela, já fica nervoso, já manda vir com a esposa. Se avaria o carro, já quase perde os cabelos, quase arranca os cabelos da cabeça. Irmãos, nós como cidadãos dos céus, nós temos que viver, portar como tal. Nós temos que viver como tal. Eu fico triste, às vezes, quando nós começamos a criticar a política. Faz parte, né? Sabemos que faz parte. Mas a palavra do Senhor ensina-nos a orar por eles. Sabe por quê? Quando nós estamos só... É lógico que o mundo está mal a pior. A Venezuela, que é um país muito rico, que tem muitos petróleo, muito dinheiro, há uma crise terrível lá também. Eu estava a ver as notícias essa semana e comecei a pensar em algumas coisas relacionadas a isto. Sabe o que é? Nós estamos muito voltados para as coisas terrenas. Jesus disse que o nosso reino não é desta terra, irmãos. O nosso rei é Ele. É Ele que nos governa. É Ele que tem que nos dirigir. É Ele que tem que nos aconselhar. Enquanto nós estivermos agarrados nas coisas, agarrado no carro, agarrado na casa, agarrado na conta no banco, agarrado nos bens, nós vamos sofrer. Nós vamos entrar em depressão. Nós vamos perder o temor a Deus. Alguns crentes até pensam em suicídio. Porque as contas cada vez mais aumentando, a austeridade, a crise. Mas quem é o governador nosso? Quem é o nosso governo? É Cristo. Se nós queremos ser cidadãos dos céus, nós temos que entender que o nosso governante é Cristo. É Ele que governa a nossa vida. É Ele que nos dirige a nossa vida. Jesus disse aos seus discípulos, Ele disse, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso fala da soberania de Deus e do seu cuidado. Ele não nos deixa faltar nada. Ele cuida de nós. Ele não falha.
O irmão Samuel leu aqui e disse que ele pode fazer muito mais daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Segundo o poder que nos opera. Agora eu pergunto, qual é o poder que nos opera? Será que está a operar mesmo? Será que está a operar mesmo, irmãos? Qual é a nossa cidadania? Terrena ou dos céus? Se é dos céus, nós temos que portar como tal, na dependência dEle. Na dependência dEle. Não é por aquilo que fazemos, é por aquilo que somos perante Ele. Nossas atitudes e motivações. Qual é a nossa motivação? Qual é as nossas atitudes? Paulo era um homem importantíssimo. Se nós lemos as 13 cartas que ele escreveu, tanta teologia, tanto conhecimento, um homem sábio, que até mesmo o apóstolo Pedro chega a dizer que ele escreveu coisas tão elevadas que ele não conseguia nem sequer alcançar. Mas ele considerou aquilo esterco, lixo, refúgio. Não era nada. É lógico que Pedro está a falar de um outro contexto. Mas ele considerou o seu cargo. Irmãos, o que é mais importante? O nosso cargo terreno ou aquilo que somos diante de Deus? É o nosso emprego? O nosso emprego é mais importante do que Deus? O dia que o nosso emprego passar a ser mais importante que Deus, ele fecha as portas. A empresa vai à falência. O dia que nós considerarmos a nossa família mais importante do que Deus também, irmãos. Aí os irmãos vão falar, mas irmãos, sem família eu não sou igreja, não sou nada. Mas Jesus disse isso, que aquele que não deixar pai e mãe por amor de mim, não é digno de mim. A nossa família é mais importante do que Deus? É Deus que nos dá a família, irmãos. Devemos portar como um cidadão dos céus. A nossa cidadania não é dessa terra, não é desta vida, é dos céus. O nosso governante é Deus, Ele que nos guia, Ele que nos deve dirigir. Ele é o cabeça. Nós não podemos considerar aquilo que temos, aquilo que somos maior que Deus. Nosso emprego, nossos status, o nosso conhecimento, nossa eloquência, nossa oratória, nossa sabedoria. Outro dia eu postei algo relacionado a isso. A diferença entre sabedoria, o sábio e o inteligente. O inteligente tem muito conhecimento. É uma pessoa teórica, que sabe muito, mas não põe em prática. O sábio é aquele que sabe muito, mas põe em prática. E a palavra de Deus é isso, irmãos. O que adianta eu saber muito da palavra do Senhor? O que me adianta fazer 3 anos de escola bíblica no Instituto Bíblico e não viver o que aqui está? Não me serve de nada. Para além de perder a minha alma, ainda posso ajudar muitos a se perderem, por causa do meu testemunho de vida. Não adianta sabermos muito e não vivermos aquilo que pregamos, não vivermos o que está na palavra do Senhor. Qual é a nossa cidadania, irmãos? Devemos portar dignamente. Devemos nos portar dignamente, como um verdadeiro cidadão dos céus. Nós não devemos passar tempos criticando o que está acontecendo à nossa volta. Porque o Senhor, em Mateus 24, tem lá a receita para isso tudo. Eu não preciso ler, os irmãos leem em casa. Mateus 24 tem lá. O mundo vai de mal a pior. Não vai melhorar. Homem nenhum vai melhorar. Não vai melhorar. Não adianta dizer que vai melhorar, que não vai. É por isso que a nossa esperança tem que estar nele. O mundo pode cair à nossa volta, mas nós vamos ter paz. Porque Jesus disse, a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. O mundo está em guerra, nós vamos ficar em paz com ele. O mundo cai à nossa volta, temos paz. Há uma necessidade muito grande, as pessoas estão perdendo emprego, estão perdendo tudo. Mas irmãos, Jesus disse para os seus discípulos, não se turbe o vosso coração, credes em mim, credes também em Deus. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Ele foi lá preparar as moradas para nós, irmãos. É por isso que nós devemos ser um cidadão dos céus e portar como tal, porque a nossa casa... Os irmãos vão pagar a casa a vida toda, 30, 40 anos pagando uma casa. Se calhar quem vai herdar isso é os filhos, os netos
e nem sequer vão desfrutar de ter uma casa própria sem precisar ter dívidas. Mas lá no céu nós não precisamos pagar nada, porque Jesus já conquistou para nós, Ele já preparou para nós. Então nós devemos lutar para chegar lá, irmãos. E é difícil. Porque se fosse fácil, Jesus não havia dito que era aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Ele não teria dito, hoje se faz violência para entrar nos céus. Porque é difícil chegar lá. Não é com facilidade, não é. Nós temos que lutar, irmãos. E hoje em dia nós estamos acomodados. Nós estamos portando como um cidadão terreno, como os filipenses, orgulhosos. Nós temos uma igreja pomposa, temos grandes músicos, temos instrumentos, temos anciões, temos cooperadores, temos pastores, intelectuais, sábios, inteligentes. Mas cadê a presença do Espírito Santo? Cadê a presença de Deus? Cadê? Nossa cidadania é terrena. Nós precisamos voltar a ser um cidadão dos céus, irmãos. Se for preciso morrer e nascer de novo, temos que estar disposto e disponível para isto. Infelizmente, irmãos, o mundo vai de mal a pior e cada vez mais as pessoas pensando que estão bem, mas não está, irmãos. Aleluia. Aleluia. O apóstolo Paulo também diz, vamos abrir 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. É o mesmo texto ao qual nós lemos. Assim que aquele que está em Cristo, uma nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Versículo 18. E tudo isto provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. E o apóstolo Paulo frisa, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Amados irmãos, os irmãos sabem o que é um embaixador? Um embaixador é aquele que representa o seu país no outro país. Lá, este país não pode ditar as leis ali. Porque este embaixador, ele segue as leis do país de origem. Do país de origem. Então, se nós somos cidadãos dos céus, nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos representantes de Cristo na terra. Nós somos representantes de Deus na terra. Nós cuidamos das leis do Senhor na terra. Nós gerimos as coisas de Deus na terra. A minha pergunta é como é que nós estamos se portar como embaixador de Deus aqui na terra? Embaixador de Cristo. Será que nós estamos realmente tratar das coisas de Deus? Jesus disse que Ele estava cuidando das coisas do Pai. E será que nós estamos cuidando das coisas do Pai como deve de ser, irmãos? Será? Eu tenho um amigo sueco. Eu gostava muito de uma frase que ele dizia. Ele acordava às 4 da manhã. Tem aquelas pancas dele, acordava. Olha, me acordava às 4 da manhã. Olha, tive uma ideia, ou tive uma visão, só sei lá. Hoje tive uma. Me acordava. Então, o que se passa? Olha, eu arranquei um sorriso de Deus hoje. Arrancasse um sorriso de Deus? Sim. Mas como? Eu fiz uma boa coisa para a obra do Senhor. E aquilo me chamou. Na hora não entendia nada. Mas passado alguns anos que saí lá do Instituto Bíblico, hoje eu entendo o que ele quis dizer. Arrancar um sorriso de Deus. O que nós estamos fazendo? Será que nós somos motivo de orgulho, entre aspas, de Deus? Será que nós somos realmente cidadãos dos céus? Será que nós somos realmente embaixadores de Cristo? Estamos tratando as coisas do Pai como... Irmãos, é uma responsabilidade muito grande. É uma responsabilidade muito grande. Nós não podemos brincar com Deus. Nós não podemos brincar com Deus, irmãos. Vamos colocar em pé.
Antes de orar, os irmãos curvem a cabeça. Eu vou dar um tempo para os irmãos refletirem. Fala o que quiserem com Deus agora. Deixa Deus trabalhar. Vamos dar liberdade para o Espírito Santo também tratar conosco. Se há coisa que nós precisamos se arrepender, se há coisa que nós precisamos mudar na nossa vida, será que nós somos realmente cidadãos dos céus? Ou somos orgulhosos como os filipenses? Os filipenses tinham nomes sonantes como o rei Filipe II, Alexandre o Grande como filho. Nós temos louvores pomposos, alguns lugares grandes em templos. Aleluia. Xarabacandarabasuri carabahasa. Aleluia. Vamos se portar como um verdadeiro cidadão dos céus, irmãos. A nossa pátria, ela não está aqui na terra. Há pessoas que estão preocupadas com as contas que vai ter que pagar amanhã. Preocupado com o carro que está no conserto. Com as prestações da casa, pensando que eu vou perder a casa para o banco. Aleluia. Mas se nós somos cidadãos dos céus, irmãos, Deus está tratando de tudo. Jó perdeu tudo, mas ele não perdeu a esperança. Ele não perdeu a sua fé. Ele não perdeu a sua confiança em Deus. O mundo pode cair à nossa volta, irmãos, mas não vamos perder a nossa fé. Onde está o Deus de milagres que nós cantamos aqui hoje? Onde está o Deus? Um cidadão dos céus, ele porta como tal, ele tem fé, ele confia em Deus, ele vive. Ele recebe o amor de Deus, ele transmite o amor de Deus. Ele compartilha o Evangelho. Ele é uma nova criatura. Ele não vive uma vida de pecado, obstinado, com falta de temor a Deus. Isso leva à ruína. O pecado é como um cancro. Começa com algo pequenino e vai aumentando, 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 até levar a pessoa à morte. E a palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte. Aleluia. Eu quero perguntar nessa noite se há alguém aqui que quer se tornar um cidadão dos céus. Esta é a oportunidade para tornar-se um cidadão dos céus. Para que o seu nome seja escrito no livro da vida. Para que a sua vida mude para melhor. Porque Ele tem o melhor. Aleluia. Eu não sei se esse irmão já aceitou o Senhor. Tá bem, vamos orar por esse irmão. Aleluia. Eu quero orar por alguém aqui também, que está passando por tudo isso que eu falei aqui nessa noite. Tanta dificuldade que já pensou em abandonar a fé. Tem pessoas aqui que já pensou em abandonar tudo. Tem pessoa que pensou em virar as costas para Deus aqui neste lugar. Pensou em deixar tudo, falar, eu não aguento mais. Se for para ser crente dessa maneira, eu não quero mais. Você disse isso. Hoje é a oportunidade. Deus está falando consigo. Eu quero orar por si. Quero vir aqui à frente e receber oração, faz favor. Não perca a oportunidade. Pensou em virar as costas para Deus, mas Deus não virou as costas para si, Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama. Ele foi para lá, para o lugar, Ele quer que nós vamos lá. Ele diz, onde eu estiver, estejais vós. Ele quer que onde Ele esteja, nós também estejamos lá com Ele. Esta é a oportunidade.
As coisas estão pretas, parece que tudo não tem uma luz, não tem nada, não há esperança. Eu quero dizer para ti nessa noite, há esperança. Vem aqui à frente. Não fica constrangido, não. Alguém vai abraçar e vai orar consigo. Por favor, vem aqui à frente. Eu sei que está aí. O coração está a tremer. Vem aqui à frente. Não contém as lágrimas. Xarabacandarabassúria. Aleluia. Deus ainda acredita em Deus acredita em nós como embaixadores. Ele me trouxe aqui para trazer essa mensagem, sabe para quê? Porque Ele acredita em nós como embaixadores. Se nós estamos a falhar, Ele quer restituir-nos. Ele quer motivar-nos novamente. Ele quer que nós acertemos o que está mal e se portemos como verdadeiros cidadãos dos céus. A carta de Paulo foi para corrigir a igreja. E esta mensagem é uma mensagem vinda de Deus para corrigir a igreja. Eu nunca pensei que ia trazer essa mensagem hoje, mas Deus colocou no meu coração para partilhar isso. Ele quer corrigir algo que não está bem. Aleluia. Eu não insisto mais. Vamos orar por esse irmão. Algum irmão se disponibiliza, pode abraçar o nosso irmão aqui. Aleluia. Santo é teu nome. Vem mais uma pessoa. Aleluia. Vamos orar por esse irmão. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. O irmão é crente já? Sim? Aleluia. Mais um irmão. Santo é teu nome, Jesus. Estenda as mãos. Falemos com Deus. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, pela tua palavra. Ela é fiel e digna de toda aceitação, Senhor. Senhor Jesus, e tu estás aqui nessa noite, Senhor. E falou com cada um de nós de uma maneira especial, de uma maneira tremenda, Senhor. Algo que se calhar algum de nós não estava à espera. Mas tu és um Deus frontal. Tu és um Deus que corrige o filho pelo qual ama. Aleluia. Tu és um Deus que fala. E o Senhor está corrigindo-nos para o nosso bem. O Senhor está falando conosco para nós acertarmos as coisas, para que o Senhor possa manifestar a tua glória neste lugar e nas nossas vidas. Senhor, nós estamos dispostos, Senhor, a melhorar o que for possível na nossa vida para sermos verdadeiros cidadãos dos céus. Para sermos cidadãos dos céus, embaixadores de Cristo aqui na terra. Homens e mulheres de Deus, que não mede esforço, Senhor, para fazer a tua vontade. Que não sejamos orgulhosos daquilo que temos, daquilo que somos, mas que nós possamos orgulhar naquilo que o Senhor é, naquilo que o Senhor faz, naquilo que o Senhor opera, Senhor. Porque o poder é teu, Senhor. A obra é tua. A igreja foi comprada com teu precioso sangue, Senhor. E o Senhor a ama. E o Senhor quer que ela esteja preparada, Senhor, para o dia da sua vinda, sem mancha, Senhor. Jesus, nós queremos estar dispostos, Senhor, como Paulo, abandonar tudo aquilo, Senhor Jesus, que não é do teu agrado, da tua vontade, para fazer aquilo que tu queres, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe os irmãos. Muito obrigado.